E a gente tem aqui os discípulos do Bannon. A gente sabe, os filhos do Bolsonaro têm contato com o Bannon. E eles reproduzem, de fato, tudo que foi feito lá, eles reproduzem aqui. Então, aqui em 2018, era um território muito fértil. Tava todo mundo muito desavisado. Lançando informações aqui, informações ali, cria e não teve nenhum perfil. O que me assusta é que não pega só a galera que você fala assim, ignorante, Imagina, não. A galera com Pega acesso uma à galera informação. que tem estudo, que tem informação. Pessoas pega inteligentes. essa galera. Cara, eu sou do meio da luta. Isso é que preocupa. E no meio da luta, é 99% bolsonarista. Eu sou assim uma ovelha negra no meio da luta. E aí, eu tô aqui falando bolsonarista, não é que eu sou contra a direita ou a favor da esquerda. Eu falo sempre isso. Eu sou um cara que o que me guia, a minha ideologia é guiada pelo meu bom senso. E o meu bom senso, ele é guiado pelo meu caráter, pelos meus valores, pelo meu código de conduta. Então, se tiver alguma coisa que eu acho, não me importa se a direita concorda ou se a esquerda concorda. Eu vou estar do lado do que eu acho que é o certo. São os acontecimentos ali em tempo real infelizmente, que te eu vou moldam, pelo lado né? do certo. Pra mim, isso aqui é o certo. Então, não me importa. Mas isso aqui é coisa de esquerdista. Cara, é o certo. Mas isso aqui é coisa de direita. Existe uma direita consciente. Você pega o Boris Johnson lá na Inglaterra, você pega o Netanyahu em Israel, que obviamente tem seus defeitos, mas é uma direita consciente. Agora, você tem aqui os extremistas, né? E isso também vale para a direita e para a esquerda. Sim, claro. E o bolsonarismo é uma direita extrema. Então, cara, eu vejo hoje com muita preocupação tudo que está acontecendo. Vejo que a gente vai ter problemas ano que vem na eleição. Vão tentar repetir o que o Trump fez. Eu acho que já há um movimento de questionar a urna, já há um movimento de se tentar o voto impresso, já nem começaram as eleições e já estão desacreditando o sistema eleitoral, que vamos combinar, elegeu o Bolsonaro nos últimos 30 anos, ele se elegeu com esse sistema, que ele hoje questiona. Mas então, eu sou a favor do voto impresso, não por agora. Eu sempre fui, que a briga pro voto impresso começou lá em 2016... E ela já é muito grande. Então, eu acho que a gente deveria ter ponto. Desde antes de existir debate sobre Bolsonaro. Eu acho que a gente tinha que ter uma forma de auditar o nosso voto. Mas o voto da urna, essa é outra mentira, ele é auditável. Não é. Ele é. Não é. Quando você vai numa urna dados, eleitoral... quando se juntam... Então, daquela urna, mas você não consegue pegar ela. Não, então, mas quando você... Aí que tá. Pelo menos a minha visão dessa situação do voto impresso. Primeiro, no voto impresso, a gente teve milhares de casos de fraude. O voto impresso, se você puxar no Google agora e botar fraude e voto impresso, você vai relembrar várias eleições que tivemos fraude nas urnas, porque o voto impresso é uma coisa muito rústica. Na urna eletrônica, nunca teve nenhum caso de fraude. Não, que a gente saiba. Sim. Comprovado. Então, mas comprovado. Eu prefiro lidar com a fraude comprovada do que a fraude não comprovada. Sim, mas... Entendeu? Você está lidando com uma hipótese. Sim, mas assim, ó, a gente não tem certeza que não aconteceu a fraude. Sim, mas a você gente não tem certeza do que aconteceu. Mas no impresso você tem a certeza que aconteceu a fraude. Eu prefiro a certeza do que aconteceu. Do que a dúvida se aconteceu ou não. Certo. Você não tem como garantir que não aconteceu. Eu prefiro... Você prefere a dúvida? Eu prefiro evitar o que eu tenho certeza que já deu merda. E aí que acontece? O outro você pode estar sendo só enganado. Mas é uma possibilidade. Então, mas é mas isso vem que cá, me por exemplo, irrita. eu tô casado. Eu me irrita a possibilidade. Eu tô casado, eu parto da premissa que minha mulher não me trai. Agora, se eu sair com a Yasmin, é certeza que ela vai me trair. Porque ela já me traiu várias vezes. Tu que tá falando. Agora, a minha mulher, eu acho que ela não me trai. Eu nunca peguei ela me traindo. Mas ela pode estar me traindo. Você prefere não saber? Nunca Não, descobrir? eu prefiro evitar o que eu tenho certeza que já deu merda. Então, mas você não pode tentar descobrir se a sua mulher te traiu ou não? Sim, não, isso sim. Isso É sim. Isso sim. Então, mas, tentar descobrir sempre. Notícia de ontem. Que eu tô falando. O Supremo É isso que eu tô ontem... falando. O voto impresso é uma tentativa de tentar Hoje. descobrir se a sua Dá mulher pra te ter trai. os dois? Então. Dá pra ter os dois ao mesmo tempo? A ideia, o ideal é ter os dois ao mesmo tempo. Porque uma coisa que ela é só virtual, ela é hackeável. Não é hackeável, porque não é ligado à internet. Você já viu a entrevista do tem professor da Unicamp, várias no The Noite? camadas de proteção. Eu vi. Inclusive, ontem o Supremo falou, isso já é possível, todo partido político pode botar um representante para monitorar tudo o que está acontecendo. Mas qual o problema mas a o que está monitoração é por externa. trás? O que está por trás do voto impresso? No voto impresso, você consegue identificar exatamente em quem as pessoas votaram em determinada sessão. No Rio de Janeiro... No outro também. Só que a gente não tem acesso. Só tem acesso quem pode ter. Então, no Rio de Janeiro... Quem nos interessa que tenha. Essa é a questão. Não. Vamos lá. No Rio de Janeiro, eu morei lá há 17 anos, sei bem como é que funciona. Infelizmente, boa parte do Rio de Janeiro hoje é tomada por milícias. E como é que funciona hoje uma milícia na hora da votação?
Por exemplo, todos nós aqui somos candidatos. Na sua região, Yasmin, onde a sua milícia manda, eu não entro. A Cris não entra. Sim. Ele não entra. Só você, só vai ter pôster seu, só vai ter desenho, só vai ter showmício seu, só vai dar Yasmin. Então toda aquela comunidade vai votar em você. Do jeito que tá hoje, se você é morador e você não quer aquilo mais para você, você quer se livrar daquilo, você consegue votar no Bahia, na Cris e em mim. Com o voto impresso, não. Com o voto impresso, os caras vão saber que você não foi votada. Romã. Então, o que existe por trás hoje da vontade do voto impresso? Acima de tudo, primeiro, desacreditar as eleições. Porque numa possível derrota, vai se questionar, vai se tentar invadir, lá era o Capitólio aqui, vão tentar invadir o Congresso, vai ter uma meia dúzia de imbecil que acha que com seu 38 vai poder ir lá dar tiro. E eles não entendem, eles não percebem que os caras que hoje estão incentivando eles a trocar tiro, a hora que der tudo errado contra o comunismo, né, inventam fantasmas, né, inventam inimigos. Então vamos combater o comunismo, vamos criar um fantasma. E aí eu com o meu poderoso 38, que agora eu posso comprar, porque é o armamentista, tá? Eu vou lá trocar tiro. Mas o cara que me incentivou a trocar tiro, ele não vai estar do meu lado trocando tiro. Nunca tá. Ele vai estar em casa. Nunca. Como temos as imagens do Trump durante a invasão do Capitólio, assistindo. Ele tava tudo lá pela na, TV. na linha de frente? Quem Ele não implantou tava. a semente da E lá discórdia? dentro, no Capitólio, morreu gente, cara. Morreu gente, Isso ele é não muito tava sério. lá. Ele não Sabe tava por quê? lá. A gente Ele não- tinha que estar lá. A gente vive num Até país... aí, o Haddad recrutou todo mundo pra ir acampar na frente do presidente Mas do Lula é, e também mas não é foi. sempre isso, é não, mas sempre deixa eu isso. só falar o que eu ia falar rapidinho. Essa entrevista do professor da Unicamp, você assistiu? Do Sim, professor da assisti. Unicamp que analisou as urnas. Sim. Ela é muito séria. Ela é muito séria. A galera toda tem que assistir. Ele foi no The Noite. É um professor da Unicamp, que ele teve acesso, ele estudou isso. E eu acompanhei todo o trabalho dele, até a última publicação dele, que foi quando essa lei caiu no STF, e ele publicou um texto gigante falando: todo o nosso estudo de anos acabou aqui. Porque a gente estava há muito tempo brigando por isso. Essa briga do voto impresso, ela não tem que ser política. Ela não tem que ser, porque ela já começou muito antes de existir Bolsonaro. Hoje as pessoas estão ligando o voto impresso à direita. Ela não é uma briga da direita, ela tem que ser uma briga do cidadão. Eu tenho que ter o Mas direito quem ao quer meu o voto voto. impresso, quem quer o voto impresso não é o cidadão. É, claro que é. Eu quero voto impresso. Não, A briga maior. Uma parte que compra a Não, ideia. calma, deixa eu só terminar de falar. Mas Deixa eu só terminar. De quem vem a ideia de voltar ao voto impresso? Mas deixa eu só terminar de falar. Essa ideia do voto impresso, é por isso que eu tô falando, ela é muito antes. Ela é muito antes dessa bipolarização, muito antes dessa polarização. É muito antes. Porque, na verdade, a partir do momento que você bota o seu voto numa máquina que ninguém consegue auditar, tá bom, você pode mandar o representante lá. O que o representante vai ver? Eu paro na frente do computador do Vitão. O que eu sei que ele tá fazendo lá? Então é que peraí, pra só você falar. ela não é auditável, certo? Não, ela não é, Romã. Então. Ela não é. Esse cara provou. Ele levou a urna. O professor da Unicamp levou a urna lá. Ele mostrou e ele falou assim: a gente tinha como fazer. Ele falou: a gente não fez por questão de ética. Mas a gente tinha como localizar até voto de presidente se a gente quisesse. Cruzando os dados. O que ele falou... Você consegue saber quem votou em quem. Então, O que mas ele- a gente tem um ponto que é o que faz você acreditar no que você está falando, que é o mesmo ponto que faz eu não acreditar no que você está falando. Não, mas não sou eu. Não, eu tô então. falando de um cara que estudou as urnas. Então, de um especialista mas nisso. tem esse cara que está falando que o voto na urna não é auditável, certo? Eu não vi essa entrevista. Eu tô indo no que você está falando, que ele diz que o voto não é auditável, Não, certo? a questão do voto não ser auditável é que a partir do momento que chega tudo lá, a questão é, beleza, você tem um representante no lugar da votação, você tem um representante lá aonde chega, no não sei o que, eleitoral da cidade, e você tem lá, beleza. Só que na salinha do carinha, que lá, tem uma pré-sala onde as pessoas ficam ali esperando. Não é auditável no sentido que não é nada que você possa conferir. Aqueles dados são dados. Ele apresenta como dados. Se ele apresentar na forma de um repolho, foda-se. Ele pode botar o que ele quiser, ele muda o que ele quiser. Bom, o que eu Invadem entendo, teu eu não sou e-mail. especialista e não vi essa entrevista, mas o que eu sei é que em toda a sessão eleitoral fica impresso tudo que estava naquela urna na parede. No total, fica. Para que você possa conferir. Fica porque eu já fui em várias urnas, em várias sessões eleitorais, pegar pra participar de um estudo desse cara. Ele cadastrou várias pessoas, e eu participo disso há muito tempo. Ele cadastrou várias pessoas que voluntariamente em todo o Brasil foram em vários postos eleitorais pegar esse total para ele comparar com o resultado final. Era um estudo, assim, tipo, cada pessoa se responsabilizava. Ok, eu vou fazer o zona tal, tal e tal. Porque isso é público, né? Não é crime. Você pode ir Não, e fica na fotografar. parede. Isso. Então, quando acabou o negócio, eu fui, fotografei da sessão toda e mandei para participar desse estudo. A questão é, ali aparecem
número X, é um número cheio, né? 50 e tantos votos para fulano, 74 votos para Beltrano, nessa sala da escola. Na outra sala isso, na outra sala aquilo. Beleza. Aí você tem o total daquela escola. Só que quantos postos de votação a gente tem no Brasil? Para você conseguir fazer isso minuciosamente, é uma maluquice, certo? Então, quando junta tudo isso e chega lá, beleza, o cara do bairro tal, que tem a milícia tal, bababá, beleza, ele não conseguiu. Mas essa galera não tem controle do Brasil todo. E é muito dado, é muito número. Então, a partir do momento que você trata uma coisa que aparece pra gente como porcentagem, no final das contas, e aí você tem lá o total dos números, naquela salinha do carinha que recebe, foi uma coisa que eu já até falei aqui, no dia que a Madeleine veio, eu falei. Me espanta muito até hoje, e vai sempre me espantar, que o Enem respeite horário de começar e não fuso horário, e a eleição respeite fuso horário e não hora de começar e terminar. A gente fica 1 hora com todos os votos do país inteiro parado numa máquina enquanto o fuso não termina. E aí a gente fica 1 hora esperando o fuso. Então essa 1 hora, esses dados elegem a Madonna, se você quiser. Você muda pro que você quiser. É dado, não é conferível. Como é que você... O cara vai lá e altera o número tal pro número tal. O cara invade teu e-mail assim. Ele vai lá e altera. Seu e-mail tá na Aqui internet. foi 70... A urna não tá na internet. Não, mas eu tô falando que ele não vai alterar o número da escola. Mas o total... Ele tirou tanto daqui e botou tanto ali? Quem é que vai pegar esse papelzinho de todas as escolas do país e vai somar 1 por 1? Não tem esse controle. Não tem isso, entendeu? Bom, eu vou me basear em coisas reais. Na realidade, a gente tem muitas fraudes no voto impresso, comprovadas, com provas ali, você tem vasto material na internet. Então, o voto impresso Você diz que não é a solução. Não, o voto impresso, ele é fraudável. Isso é um fato. Mas isso os não é dois uma em opinião. conjunto. Isso não é uma opinião. Não, o voto impresso é fraudável. Tudo bem, mas a gente tem qual o NC problema dos dois eleições em conjunto? Que eu não consigo entender. Não, tô agora comparando um Tá, sistema com beleza. outro. O sistema impresso, ele é fraudável. Isso é um fato, não é uma opinião minha. O sistema eleitoral de urna, até hoje, não há nenhum fraude comprovado. Pelo contrário, pelo que eu sei, todos os partidos políticos têm o direito de nomear pessoas para acompanharem tudo. Mais camadas de proteção serão colocadas na próxima eleição. Todas as sessões eleitorais têm impressas nas paredes o resultado das eleições daquelas urnas. E o mais importante, a pessoa que mais levantou essa bola para tentar mudar essa regra, que é o presidente, disse, há mais ou menos 400 dias já, que ia provar que teve fraude na eleição. E está todo mundo esperando até agora. Mas eu não tô falando dele. Não, a minha questão não é mas nem eu tô ele. falando, mas porque qual o problema ele é de o ter cara... as duas coisas? Quem é o cara que mais questiona hoje a voto em urna? É o presidente. Que, inclusive, ele que vem se elegendo há 30 anos com as urnas eletrônicas. Ele tem uma vida pública de 30 anos se elegendo com um sistema que ele agora está questionando. Ele falou que ia aprovar e não provou. E ele falou que ia aprovar. Ok. E não provou. Tá bom, mas eu queria só saber qual é o problema dos dois. Como é que eu penso, Romano? Bom, peraí. Se o cara que está promovendo essa mudança, esse retrocesso, tipo, não vamos usar mais orelhão, não vamos usar mais celular, vamos voltar para orelhão. Ele falou que vai provar porque é melhor e não provou, eu ligo meu sinal de alerta muito mais do que para essas prováveis fraudes que você está cogitando que nunca foram comprovadas. Então, mas aí beleza, cara. Por isso que eu falo. É que eu prefiro saber se eu fui chifrada. Você prefere não saber, tá tudo bem. Eu tô perguntando qual é o problema de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não saber, é diferente. não É bem que assim. quem foi chifrado não provou que foi chifrado. Não, mas é isso que eu tô falando. A minha questão é simples assim. Isso aqui não funciona, tá comprovado que não funciona. Isso aqui não se sabe. Então prova. Ok, mas a gente não consegue provar porque não deixa estudar a urna. Assiste a entrevista desse professor. Vou assistir, me passa o link. Ele fala Eu assim. assisti. Ele fala assim: O que há ele fala é o tantos seguinte, anos não, eu conseguia pegar tantas urnas, 10 urnas, e ficar 6 meses com elas destrinchando. Ultimamente, como a gente tem brigado pela questão do voto impresso e tudo mais, isso não é Bolsonaro. Caguei pro Bolsonaro. Bolsonaro, caguei pra você. Pronto? Ok, beleza. A minha questão é: a gente não consegue estudar, não deixa a gente ter contato com a urna. Não deixam ter. A galera que vai pra hora que chega o resultado todo lá, os fiscais de cada partido, beleza, os fiscais de cada partido, eles ficam numa salinha comendo salmão, tomando um vinho. E o carinha lá dentro da salinha com dados. Sai o dado, beleza, eles estão aqui. E aí? Como é que você confere uma coisa que tá rolando aqui, ó? Você não confere esses dados. E aí não você é palpável. prefere botar um sistema que já foi fraudado? Não, eu prefiro botar 2 sistemas que um controla o outro. A minha questão é, qual é o pessoa problema votaria de na ter... urna e impresso. É óbvio, a questão do voto E aí impresso confere é essa. os resultados. Você não vai conferir tudo. A questão é, beleza, todo mundo votou, pegou, depositou. Isso aqui
É tão lacrado quanto isso aqui. Se isso aqui é seguro, isso aqui também é. Vai as duas coisas juntinhas e embora. Foi embora. Sorteia X números de coisas pelo país e a gente vai conferir. 500 urnas pelo país, 1000 urnas do país, a gente vai ver se bate. Se bate Então, o que tá falando o eleitor com o que não ele bate. votou nos dois sistemas. É óbvio, a questão do voto, Sim, ele a questão vota do no voto digital impresso e não sai é impresso. trocar. Cara, não acho ruim. Não acho Então, mas é ruim. essa a briga. A questão do voto impresso, por isso é o voto impresso. Não é o manual. O manual ficou na década de 80, 90. É o impresso. É você votou, você pega o teu voto, você deposita na urna e acabou. Pra Esse confere conferência. esse confere esse. Entendi. Só. A questão do voto impresso não é substituir a urna. É paralelo. É paralelo. Tanto é que a impressora, ela tem que ser feita pela empresa que faz a urna. Porque não é uma impressora matricial que você compra na Calunga. Sim, tem que ser uma coisa só. No Exato. interesse só. É a impressora que tem os códigos, blá, 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 que vai funcionar. A diferença é, a hora que você pega o papel, tá escrito, porque ali na urna você não tem nem essa certeza. Cara, eu acho esse debate muito louco, né? Porque a gente até hoje teve aí um sistema democrático que funcionou assim. Quem tinha que se eleger, se elegeu. Quem tinha que perder, perdeu. Mas só que se usa Por isso, exemplo, né? Sem conferência. Por exemplo, na última eleição, o segundo turno era o Haddad e o Bolsonaro. E o Sim. Bolsonaro ganhou. E o Haddad não questionou. Acho que isso é democracia. Então, eu acho muito feio hoje o atual presidente já questionar uma eleição que nem começou, questionar um Mas sistema... por que a gente tá falando dele de novo? Eu tô falando de mim! Por que não tá Eu tomando quero mais voto força impresso. agora esse questionamento? Não tá tomando mais força agora? Não, tá tomando agora porque estão prestando atenção nas maluquices que ele fala. Eu estou falando que essa briga não é dele. Essa briga já vem de antes Eu dele. não sei se eu tô meio gato escaldado, porque eu já vi também tanto médico falando de cloroquina. Aí você fala, mas Não. é um médico. Estamos gatos, cara. Aí você vê tanta gente teoricamente capacitada falando tanta bobagem. Eu vou dar um mijão. Vai lá. Estamos gatos, cara. Então, tipo assim, é mais essa, sabe? E pra mim é tão óbvio que é um replay do que aconteceu lá fora. Pra mim é Mas, tão Juan, óbvio tudo só- que vai acontecer. Pra mim já tão, assim, é um cenário que, tipo assim, eu não sou mãe de nada e já te falo tudo que vai acontecer. Caso ele não vença. Se ele não vencer, Não ele vai vai questionar Não, mas... Não, de repente A gente vai vence. entrar na briga Eu Lula não e tenho essa Bolsonaro. certeza que ele não vai vencer. De repente ele vence. Agora, se ele não vencer, tudo que vai acontecer já é um jogo de cartas marcadas. Então, eu tô bem... Então, mas a minha questão do voto impresso, ela é ultra pré Bolsonaro, ultra pré qualquer coisa, porque é uma coisa que me incomoda não ter como conferir uma coisa tão séria. Só o Brasil faz isso sem conferência. Mesmo os eu países que desconheço têm isso, eu a teria urna... que me aprofundar Então, mesmo os países pra entender que essa usam parte a que você urna, fala, é o único país que tem sem conferência. Eu não sei. Os outros países que usam urna eletrônica, sistema eletrônico, eles têm o impresso junto. Então, Pra poder fazer eu essa teria que ler conferência, mais entendeu? sobre isso, não me aprofundei. Mas assim, é a minha percepção do que tá acontecendo hoje. Pô, fomos pro lado político, hein? Fomos agora pro lado... Não, mas É. é por isso que eu tô falando, a minha questão com o voto impresso, ela é zero política. Me incomoda uma coisa que eu não tenho como conferir, entende? Mas você não percebe aí uma clara manipulação de uma não aceitação de resultado adverso? Mas aí eu caguei pra quem tá preocupado com isso. Eu tô preocupado que o resultado seja o resultado. Eu caguei pro resultado. Entende? Você não uma percebe questão aí uma assim, manobra clara de desclassificar, Mas eu já tô querendo isso de antes. desqualificar? eu tô querendo chocolate, aí você fala de chocolate. Eu falo que eu tô querendo chocolate antes. Você na de 2018, você já queria voto impresso? Eu queria desde 2016. Entendi. Muito antes, muito antes. É porque assim, quando... Eu vou te dar um exemplo totalmente paralelo. Quando roubaram meu Instagram, invadiram meu Instagram e roubaram meu Instagram. Um ataque virtual, certo? Existe uma senha, existe um e-mail, existe um controle. Ninguém tem acesso àquilo, só eu. Mas um hacker invadiu. E aí, qual foi a conferência? O Instagram, pessoalmente, entrou em contato comigo, me pediu uma foto com papel escrito com a minha letra, uma mensagem X que eles mandaram e uma fotinho minha. É uma conferência manual, é uma conferência arcaica, é uma conferência... Entende? O Instagram não pediu pra mim, falou... fala Só tua senha lembrando anterior. que a seu Instagram foi hackeado porque ele está na internet. A urna eletrônica No final tá. não está na internet. No final tá. No final tá. Os dados são passados pela internet. Eles não são levados pessoalmente. O pendrive é levado pro ponto X da tua cidade. De lá, ele não é levado pra São Paulo que viaja de avião pra Brasília. Ele é passado pela internet. Sim, mas os dados todo mundo Então já ele está na sabe. internet. Não, mas tudo bem.
A urna tá aqui. Eu já sei quantos tem aqui nessa urna. Eu vou passar por internet para ela. Se o número que chegar para ela não for o que tá aqui... Mas o número chega. O número chega. Agora, o que acontece lá... Acho que talvez... Quem disse que você viu essa quantidade de votos e passou a quantidade certa? Mas isso Esse é o questionamento. Mas isso Romã, você checável. lembra? Esse é o questionamento dela. Mas dá pra checar. Dá pra checar se você tiver acesso. A gente não tem. É isso que eu tô falando. A gente tem acesso aqui, no micro. No macro, a gente não tem. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Porque como isso é uma coisa que me incomoda, eu acompanho isso há muito tempo. E, de novo, vou dizer, não é uma briga política. Eu não gosto de uma coisa que eu não tenha como conferir. Então, assim, eu lembro, na eleição de 2016... 16? Pra presidente? Foi 2016 ou foi 2014? 2014. Que foi a última que a Dilma foi eleita, é isso? Em 2014, porque depois foi 2018. Em 2014. Eu lembro claramente disso porque eu estava acompanhando. Eu sempre fui muito, assim, ligada em política. E eu estava acompanhando as atualizações, já incomodadíssimo com esse negócio do Brasil inteiro ter que ficar esperando porque o Acre não terminou. Não porque é o Acre, beijo Acre, mas por que a gente tem que ficar 1 hora com esses dados parados se o Enem faz ao mesmo tempo? O Enem respeita horário. A eleição, que é uma coisa muito maior, respeita o fuso, vai tomar no cu, né? Aí eu ali na frente, acompanhando no Faustão, os numerinhos que ficam no Faustão, né? Ali, ó, não sei o quê. E aí tava em número. Então, tipo assim, terminava a contagem do estado tal, subia tantos milhões de votos aqui, tantos milhões de votos aqui. Tantos milhões de votos aqui, tantos milhões de votos aqui. Aí, do nada, e quem acompanhou em 2014 sabe disso, quem não acompanhou, procura o Faustão aí no G-Show. Aí, do nada, some. Flum, dá uma paralisada um tempo, fica parado um tempo. A gente tava ali, né? Para um tempo, aí some. Flum. Perdeu, não sei o que, bababá. Quando volta em porcentagem. E tava de um jeito, quando voltou em porcentagem, tava do outro. Então, assim, eu não vou lembrar números, mas tava, sei lá, tipo, 84 milhões lá, aqui, 72 milhões, não sei o que. Sumiu. Quando voltou, aqui tava 48%, aqui 52%. Voltou ao contrário, em porcentagem. E aí? Então, como isso é uma coisa que me incomoda muito, eu não quero saber quem ganhou. Eu só quero saber que quem ganhou de verdade. Entendeu? É só isso. Assim, eu quero uma conferência. Eu particularmente acho que está muito além de uma simples conferência. Eu vejo claramente uma vontade de tumultuar uma provável revés aí nas eleições, mas enfim. Mas você acha que vai ser uma repetição de fatos? Total, é a mesma tática, é a mesma galera, as mesmas ideias. É que você está influenciado, muito assim como eu e assim como muitos, pelo modus operandi dessa galera, né? O padrão. Cara, uma galera que mas eu também tô num ponto. Enfim. E, aliás, é muito legal isso que aconteceu agora. Por exemplo, a Cris claramente tem uma visão política totalmente diferente da minha. E eu não soube lidar com isso no Conectados, no início. E a gente começou a subir o tom e eu também tive... Lembra? E eu, depois em off, cheguei a pedir desculpa pra ela. Depois fiz questão de pedir desculpa no ar. Porque isso é muito fácil, né? Você brigar no ar, pedir desculpa em off. Então, e depois não falar mais nada. Então, pedir desculpa pra ela em off e pedir desculpa pra ela no ar. Porque independentemente do que ela acha, do que eu acho, a gente tem que manter aqui. Eu não posso interromper ela, não posso, enfim, querer impor a minha ideia. Sim. Mas assim, cara, eu realmente lamento muito esse momento. Eu tenho muitos amigos. Também lamento pra caramba. A Cris é uma entre tantas pessoas que eu gosto, que pensa diferente de mim. E a Cris eu ainda conheço de, sei lá, 8 meses pra cá. Eu tenho amigos de 15 anos. Que eu me dei bem a vida inteira e hoje eu vejo os caras falando e falo, Jesus. Mas é o pensamento da pessoa, tem que respeitar. Do mesmo jeito que eles olham pra mim e falam, pô, esse Romã, Jesus. Então é isso. Eu acho que talvez o grande aprendizado disso tudo é a gente respeitar a opinião do outro e aceitar. E torcer, né? E torcer pra que... Porque todo mundo difícil. quer o melhor do país, né? Falar. É muito difícil. Todo mundo quer o bem do país, independente da posição. Eu tenho no meu Instagram e no Twitter e outras vezes, mas é que eu tô falando do Instagram porque eu ia falar de foto. Eu tenho no meu Instagram hoje gente que posta foto com o Lula e tem gente que posta foto com o Bolsonaro. E eu boto a mão na cara nas duas formas. Eu fico assim, ai meu Deus. Ai meu Cara, Deus. como eu falei, eu sou... Eu sou do meio da luta e, cara, 99% do meio da luta é bolsonarista. Eu sou um peixe, mas, cara, vou parar de gostar dos caras? Porra, claro que não. Até porque aquilo que a gente já falou várias vezes entre a gente, né? A gente briga aqui, os caras estão lá, um dando dinheiro pro outro. E isso a gente tá de acordo. Cara, e isso é incrivelmente forte, porque assim, eu sempre acreditei nisso, de você separar as coisas, mas assim, eu tenho tomado uma sei lá, não sei o que é, mas certas coisas têm me revoltado de certa forma... que eu tenho agido com amigos meus de uma forma que eu sempre falei que não
Ninguém deveria agir. Sim. De virar pro cara e falar assim, meu irmão, você tá maluco? Não fala mais Tipo, comigo, então. Você é retardado? Uhum. Tá ligado? Usar uns termos pesados. Você é ignorante? Você é semi-analfabeto? E eu... Caramba, eu tô falando isso pra um brother meu que... Então é muito difícil, cara. É muito difícil. Mas se eu posso te falar uma coisa que acostuma, porque eu venho me revoltando com as pessoas desde 2012... E aí chega uma hora que você fala assim, quer saber, eu vou tomar no meio dos seus cus. E vamos combinar. No plural. Não chega uma hora que, mano, você tem que olhar pros seus, pros seus. Cara, eu nunca ganhei um centavo do governo, nem quando eu tinha... Eu tenho alguns amigos que têm a pachorra de virar pra mim e falar... você é contra porque acabou a mamata da Lei Rouanet. Eu já ouvi isso aí. Mano, nunca... Tipo assim, que mamata é essa que eu não aproveitei? Tipo, mano... Eu já ouvi isso aí. Você é contra porque então, tipo cortaram sua... Cortaram o quê, mano? Eu nunca tive, mano. Nunca tive nada. Então, tipo assim, cara, chega uma hora que fala, mano, eu tô aqui, de repente, no maior debate com a Cris, cara, porra... Crisinha do caralho, gosto dela pra caramba, devo muito do sucesso do programa a presença dela. Pô, tamo fazendo o nosso, tamo crescendo. Que eu vou brigar com ela por causa disso? Então, exatamente. Eles estavam conversando. Isso é a mensagem que fica. É que a gente... hoje, quando a gente estabelece debate assim, é sobre alguma outra coisa que não... Porque a gente já concordou que as pessoas... Se espremer muito, não sai um suco lá. Não então, sai. assim, é sobre temas, né? Por exemplo, agora a gente tava falando sobre um tema, não sobre política. Pra mim, isso não é um tema político. É sobre um tema que a gente vê de uma forma diferente e pra mim tudo bem. Agora, sobre política, cara, por mim podia explodir tudo.